Então, essa tela aqui, ó, eu coloquei uma porta lógica AND com 2 entradas, A vezes B, e uma porta AND com 3 entradas, A vezes B vezes C. Toda porta lógica ela precisa ter uma correspondência na álgebra booleana. Quando é normal assim, ó, só multiplicação, é AND, você multiplica as letras. O professor vai ter que fazer conta. Conta em si não vai ter que fazer, mas a gente vai ter que entender como que funciona. Daí, ó, eu coloquei essas duas portas lógicas e vou pegar o sinal delas e vou jogar nessa daqui, ó. Estou criando um circuito simples para a gente entender. Vou colocar a saída dessa terceira porta lógica aqui. E terminei de montar esse circuito aqui. Deixa eu aceitar mais um aluno. Então, ficou aqui, ó. Aqui, primeira porta lógica é A vezes B. Deixa eu só desligar aqui, né? A vezes B. Essa daqui é A vezes B vezes C. E a saída delas, de cada uma, entra nessa outra porta lógica AND. A entrada aqui e a outra aqui. Como que a gente vai simbolizar cada uma delas? A gente vai fazer assim, ó. A primeira, eu vou deixar entre parênteses aqui no computador para que fique mais fácil. Mas lá no caderno de vocês não precisa colocar assim. A primeira eu vou chamar de S1. Vamos arrastar ela um pouquinho para o lado. Colocar aquela aqui em cima, ó. A primeira a gente vai chamar de S1. Essa daqui vamos chamar de S2. Professor, por que o senhor está colocando nome nessas daqui? Opa, eu coloquei S1 ainda. S2. É porque aqui, ó, essa daqui, ela vai ser como que a gente vai entender ela. Ela vai ser a junção entre S1, S2 e a minha saída é o S. Então, vamos colocar um nome. Deixa eu ver se ela não faz. Deixa eu colocar aqui. Parênteses. S1 vezes S2, fecha parênteses, é igual ao S. Tá? Ela não está saindo da minha... Tá bom? Vamos para lá. Vou voltar a ser setinho aqui. Só para arrastar ele por lá. Então, a minha tabela verdade, ela vai corresponder a esse último S. Porém, para que eu possa fazer esse S, eu preciso entender que as entradas passaram por A vezes B vezes C, por A vezes B. Isso saiu S1 e saiu S2. S1 vezes S2 dá a minha resposta. Quando que vai funcionar o meu circuito? Quando que vai ser 1 aqui, ó? Vai ser 1 quando todos eles forem 1. Porém, olha aqui, ó. Se eu, por exemplo, eu tirar aqui, ó, desligar esse, ó, o A, por exemplo, ó. Tá vendo que ele desligou tudo? Ele parou de mandar sinal aqui. É assim que funciona a nossa porta lógica. Nossa porta lógica ela é dependente de todos os sinais de entrada. Então, se a entrada for 1, todas as entradas forem 1, eu tenho 1 na minha saída. Professor, como que eu monto toda essa junção? Como que eu vou escrever?
vocês olharem lá no PowerPoint, que estava da aula passada, que a gente está dando continuidade na nossa aula, vocês vão ver o seguinte, que lá depois daquele slide que a gente passou, as primeiras partes lógicas, ele começa a montar circuito. E ele chama aquele circuito de expressão booleana. Essa expressão booleana é exatamente essa expressão matemática que a gente está fazendo, com letras, né? Para eu montar essa expressão booleana, eu vou montar aqui, ó, para poder só sair da simulação, eu vou montar ela aqui embaixo. Ela funciona assim, ó. Eu pego junto a entrada da S1 e junto a entrada da S2. Então, vai ficar A vezes B, entre parênteses, né? Vou colocar um vezes. Daí, A vezes B vezes C. E fecha parênteses. Vamos lá. Ó, essa expressão que eu coloquei aqui, ela está relacionada ao meu circuito que eu montei aqui na tela com vocês. Professor, não estou conseguindo entender aonde que entra o vezes, aonde que entra cada um. Ele entra assim, ó. Minha porta lógica AND, ela é exemplificada pela letra A vezes B. Ela tem duas entradas, o símbolo dela é multiplicação, então é o A vezes B. Tá aqui, ó. Tá aqui. A minha porta lógica U2, que está aparecendo na tela para vocês aqui, que é a AND com 3 entradas, ela é exemplificada pela A vezes B vezes C. Tá aqui, ó. A vezes B vezes C. A saída delas, no caso a ligação entre as duas, tá aqui, ó. Esse sinal de multiplicação. Eu pego o que está dentro do parênteses e multiplico com o que está dentro do segundo parênteses. Isso dá a minha resposta. Minha tabela verdade, ela está condicionada a essa expressão booleana. Está relacionada com isso daqui, ó. Então, quando, no caso, a minha expressão booleana, a gente quiser saber o resultado ou quiser montar o circuito, eu venho e faço o processo inverso. Multiplicação sempre vai ser a AND. E no caso a soma é a OR. Nós vamos montar um circuito agora com a OR. Conseguiram entender mais ou menos como que está funcionando? Você já está abrindo um pouquinho melhor a continuação da explicação para a aula passada? Agora vendo o circuito aqui? Está ajudando, galera? Montando assim? Digam para mim aí. Se não estiver ajudando, a gente vai tentando montar diferente o circuito para que venha ajudar. Para ver se nós conseguimos ensinar vocês. Bom, já que ninguém falou nada, né, eu vou entender que vocês estão entendendo. Vou montar um circuito aqui embaixo. Vou tentar não apagar ele. Montar um circuito mais aqui embaixo com a nossa porta lógica OR, que é a outra, que é a nossa... tem que sair da simulação. Que é a outra que a gente vai estar utilizando bastante. Eu vou estar utilizando as mesmas entradas. Ó, essa aqui eu vou ligar na entrada B. E eu vou colocar uma porta lógica AND aqui, ó. Para a gente ver como que vai se comportar. Vamos colocar um leitor de saída.
colocar um LED aqui, só para... Eu preciso pegar esse mesmo terra que tá lá. Aí. Deixa eu ver aqui só se ninguém mandou nada diferente. Não. Então, vamos fazer funcionar aqui, ó. Deixar só um tamanho que vocês consigam visualizar. Então aqui, ó, eu montei um circuito aleatório. Uma porta OR, com as entradas A e B, e uma porta lógica AND, com as mesmas entradas. E as duas saídas de cada uma delas vão para uma porta OR. E essa saída vai para cá. No caso é o nosso S. Como que vai funcionar? Vou colocar para simular aqui e vamos ver o que dá. Esqueçam essa parte de cima. Vamos se atentar somente para a parte de baixo. Vou fazer o seguinte, deixa eu selecionar aqui, ó. Esses dois aqui, vamos tentar mover eles aqui, ó. Fica melhor. Eu dou um zoom. Aí. Então aqui, ó. Prestem atenção nesse sinalzinho azul aqui, ó. Nas entradas. Olha, ele tá 0 e 0. Vou alterar para 0, 1. Olha lá. Já acendeu o nosso LED. O que está acontecendo? Ó, eu estou mandando sinal por aqui. Ele chega na minha OR. Como que funciona a minha OR? A minha OR é soma. Então, 1 mais 0 é 1. Então, eu tenho 1 na saída. Ele manda um sinal para a próxima porta lógica. A próxima porta lógica também é uma OR. O que ele está fazendo? Ele está recebendo um sinal daqui e está mandando para a minha saída. Se eu inverter, opa, também mantém ligado. E se os dois for 1, também mantém ligado. Então a gente está entendendo como que funciona a nossa porta lógica OR. No PowerPoint que eu tinha colocado lá para vocês, PowerPoint da nossa aula, ele exemplifica também isso aí. A porta lógica AND e a porta lógica OR. Exatamente como a gente está vendo aqui. Então, como que é a função dela? A porta lógica OR. Se uma das entradas é 1, eu tenho 1 na saída. Se eu não tenho nada, se todas são 0, tenho 0 na saída. Mas se uma delas é 1, eu tenho 1 na saída. E assim vai acontecer para todas as portas lógicas. OR. Então é assim que funciona. Professor, mas aonde que eu vou aplicar isso daí? Aonde que eu vou aplicar esse tipo de circuito? Bom, essa lógica de entradas e saída, ela é a base do CLP. Mas existe um equipamento eletrônico, hoje não é tão comum. Hoje não é tão comum. É um equipamento da Siemens, que a gente chama ele de logo, né? Equipamento da Siemens, que ele funciona, a lógica dele é só assim, ó, só com porta lógica. Os semáforos antigamente funcionavam assim, ó, com as portas lógicas. Então, é um tipo de programação. Ela é um pouquinho complicada no começo para que a gente possa entender, porque é algo novo, né? Mas eu sei que vocês conseguem compreender. No começo é difícil mesmo, mas vamos se acertando. Bom, se eu fosse montar a expressão booleana desse circuito aqui, a gente viu que o circuito de cima, a gente pegou porta lógica 1, montou ela. Porta lógica 2, montou ela aqui. Daí, a outra, a gente fez a junção delas. E deu essa expressão aqui embaixo. A vezes B, entre parênteses, vezes, abre parênteses, A vezes B vezes C e fecha parênteses. Então, o primeiro conjunto com o segundo conjunto. A gente vai montar exatamente seguindo essa lógica. Vou sair da simulação
E vou colocar aqui. Vou arrastar ele aqui para a gente visualizar. Bom, como que vai ser? É essa daqui, está se somando com essa daqui. O que faz essa se somar com a de cima é essa porta lógica. Então, as duas saídas de cada uma estão entrando nessa daqui. Então, eu tenho uma soma entre elas. Entre a primeira e entre a segunda. Professor, Pode falar. viu? Mas então, nesse caso aí, as portas seriam para adicionar a programação, né? Sim. Ah, isso, beleza. Mas eu que vou escolher a porta que eu vou usar ou ele já vai estar acoplado Não, no... você que escolhe. Mas, Você vai mas escolher dependendo do circuito que você vai montar. tá, mas essa parte que eu ainda não consegui entender. Mas, por exemplo, vamos supor lá, que você falou, tinha que vir na Siemens lá, dentro da central lá, vamos dizer assim. Uhum. Ela já não tem ali acoplado ou eu tenho que adicionar esse programa Não, para esse daí fazer? Esse É aqui isso é que o eu não software. entendi. O que tem dentro do equipamento da Siemens, lá o logo, é um software. Esse software está baseado a programação dele em porta lógica. Você não vai precisar montar ele fisicamente. Você vai ter que programar. Daí essa programação você tem que seguir esse sistema de linguagem. Tem que ir montandinho, né? Liga uma com a outra. A gente vai tentar deduzir, por exemplo, montar um circuito aqui para fazer a ligação. Não, A gente, não. acho que, É, é, acho que ajuda. não, pode falar. Não, fale. Não, essa é minha dúvida, porque daí você falou que daí une as duas portas, né? Mas Uhum. daí lá eu fico imaginando que já tem um sistema lá, eu teria que seguir para colocar dentro dele, mas ele falou eu tenho que escolher qual que eu vou usar. É aí Ah, que eu, entendeu? É tá. isso que eu É fiquei assim, mais. imagine que a porta lógica fosse assim, ó. Pense que a saída tua fosse a tua máquina ligada. Essa parte aqui, ó. Esse daqui, ó. Ou esse LED, ou esse daqui que tem o ponto de interrogação. Fosse tua máquina Aham. ligada. E esse aí A máquina seria o funcionando. acionamento total. Aham, aham, funcionando. 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 Imagine que a tua entrada pode ser botoeira, pode ser sensor, pode ser uma infinidade de parâmetro externo. Você apertar um botão para ligar, ter uma lâmpada ligada, ter um sensor, ter entradas, né? Variáveis durante o teu circuito. Isso daqui vai ser a tua lógica. Eu pego um sinal da minha botoeira e mando para dentro do CLP. Pego um sinal do sensor e mando para dentro do CLP. Isso daqui, que são as portas lógicas, vamos fazer a configuração, a gente vai montar a programação delas para fazer minha máquina ligar. Isso aqui eu não vou precisar pegar lá, por exemplo, o componente, montar vários componentes para formar uma porta lógica. Não, não precisa. Isso aqui é dentro do nosso CLP ou, no caso, o logo, né? Ele que vai... É só você montar o circuito baseado em porta lógica. É como se fosse um sistema de linguagem. O ladder, por exemplo, que é do CLP, é um sistema de linguagem. Ele tem lá contato aberto, contato fechado, tem as saídas, tem as bobinas. É o mesmo princípio. Isso aqui a gente tem que entender que é uma linguagem. Então, conforme a gente vai configurando ela me dá uma resposta na saída. Não sei se deu para clarear. Bom, eu vou escrever aqui, ó, como a gente deve fazer a álgebra booleana desse circuito. Por cada circuito a gente precisa escrever ele, precisa entender como que ele é a escrita dele, não apenas a montagem, a gente precisa saber. É como se fosse lá na elétrica. A gente sabe montar o painel, mas também tem que saber desenhar o circuito. O desenho do circuito nada mais é que a álgebra booleana, que é essa escrita que a gente vai fazer aqui. Então, a primeira porta lógica está baseada aqui, ó, nos primeiros parênteses.
que está acontecendo? Ela está somando A mais B. Então, eu vou colocar A mais B. A segunda porta lógica está dentro desse parênteses. Como que funciona? Ela é A vezes B, porque aqui é uma AND. E a AND é multiplicação. Então, a gente entende que fica assim, ó. A mais B dessa primeira, A vezes B dessa segunda, e a saída de cada uma delas estão se somando nessa ordem. Então, faz aqui, ó, a soma desse conjunto. E isso daqui é o meu resultado. A gente vai ir lá para o PowerPoint agora. Eu vou sair dessa tela e vou ir lá para outra. Só para a gente dar sequência. Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu achar ele. Opa. Travou. Aí, apareceu. Olha, aqui na tela, ele está explicando exatamente aquilo que eu estava falando. Uma expressão booleana geradas por circuitos lógicos. Eu tenho uma porta AND aqui, eu tenho uma porta OR. A saída da porta AND está indo para a minha porta OR, ó, através dessa linha. Porém, a minha porta OR está sendo alimentada também pela letra C. Então, o meu S, a gente tem que entender como? Tem que entender ele assim, ó. O meu S, a saída, é a somatória do S1 mais o C. Eu pego aqui, ó, esse sinal que está saindo da minha AND, mando para minha OR e se soma com a letra C da outra entrada. Isso daqui é um circuito. Mas aonde que eu vou aplicar isso? Nós vamos montar agora. Vamos pensar numa lógica e vamos montar aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso daqui e a gente vai montar um circuito para que a gente possa tentar compreender melhor como que funciona. Então eu vou apagar tudo aqui. Vou dar um pequeno zoom. Só para dar uma melhorada na nossa tela. E vamos imaginar assim. Vamos imaginar que a gente pega um logo lá, um componente que é da Siemens, né? Ele é a base do CLP e ele é programado com porta lógica. Ele vai ter, por exemplo, uma botoeira. Vou colocar uma botoeira aqui, ó. Vamos dar um nome para essa botoeira. Opa, apaguei. Vamos dar um nome para essa botoeira. De botoeira A. Botoeira A. Agora, eu vou colocar mais uma botoeira aqui, ó. A gente vai dar o nome de botoeira B. Eu vou colocar uma alimentação para elas, né? Deixa eu achar aqui.
uma alimentação. Como que vai funcionar? Vamos imaginar que fosse como se fosse uma partida direta. Quando eu acender o meu LED, é o meu motor que está funcionando. Vou colocar aqui uma... colocar aqui só para simbolizar quando aparecer um aqui, né? E para que funcione o meu motor, a gente vai fazer uma combinação entre alguns estágios. Então vamos pensar assim: meu motor precisa funcionar com A mais B mais C ligado. Ô, professor, Pode falar. a tela travou aqui no PowerPoint, não... Ah, não não tá... tá? Não foi? Deixa eu sair e voltar, então. Beleza, valeu. Ah, obrigado. Achei que vocês estavam vendo a tela do Proteus. Deu para ver agora? Agora deu, valeu. Obrigado. Então tá aqui, ó. 3 botoeiras. A gente vai colocar ó, condicionais no meio dessas botoeiras. Então, vou imaginar que fosse um motor lá de uma prensa. Eu preciso ter 3... Vamos colocar assim, como se eu tivesse uma prensa grande, 3 operadores operando ela. Então, seria 3 sinais de botoeira indo para dentro da minha lógica. A minha lógica eu vou fazer baseada aqui, ó. Vou pegar uma porta lógica AND e vou colocar ela aqui. Professor, só isso que vai ser as condicional? Não. É esse que é o grande detalhe. Se a gente colocar só apenas botoeira, daí fica fácil. Era só colocar um circuito em série lá, com botoeira, e ele ia funcionar. Mas vamos imaginar assim, ó. E essa máquina... Opa! Deixa eu ver aqui uma coisa. Aí, ó. Vamos imaginar que essa máquina são 3 operadores em lugar diferente que operam ela. Além dela, vamos imaginar que eu tenho que ter certeza que a peça está dentro dela. Então aqui, ó, 3 operador, agora eu vou colocar uma peça. E eu vou chamar de... Vou colocar um nome, sensor de peça. Deixa eu só ajeitar aqui na tela que saiu fora. Sensor da peça. Vou deixar ele aqui embaixo para não atrapalhar só. Bom, esse sensor da peça ele tem que ir para dentro da minha lógica. Minha lógica vai estar aqui dentro. Como que vai funcionar essa lógica? Bom, tenho 3 operadores. O sinal da saída do operador vai vir aqui, ó. O sensor da minha peça vai estar aqui, ó. Bom, o que mais que eu posso ter em uma prensa? Posso ter controle de tensão, controle de produção, vários controles. Mas vamos imaginar assim, ó. Tudo isso daqui são variáveis, não é? Operadores trabalhando, sensor. Pode ser, a gente pode colocar lá linha de produção, mais uns, vamos dizer assim, produção em espera.
que eu faço? Eu coloco mais uma porta lógica. Como se fosse assim, tem estoque ou não tem estoque? E eu venho... Opa! Então aqui, ó, eu coloquei várias circunstâncias para o meu sistema funcionar. Só vou escrever aqui, ó, o que é esse cara aqui. Vou colocar estoque. Então esse cara aqui, ó, essa linha é quando o estoque estiver em espera, quando a gente puder produzir e tem lugar para armazenar e o nosso cliente já tá comprando, vamos dizer assim. Esse que é o grande detalhe, ó. O que a gente fez? A gente pegou um sensor, pegamos 3 botoeiras e peguei uma condicional aleatória lá, que é o estoque em espera, por exemplo. Quando tudo isso der certo, o meu LED tem que acender. Professor, isso daí dava para fazer eletricamente? Dava e talvez não dava. Para você ter uma resposta exata, é só no CLP, né? O CLP padroniza o nosso sistema. Então eu vou colocar aqui, ó, eu vou ligar as botoeiras. As 3 botoeiras estão ligadas. Bom, operador A chega lá e aperta para ligar. Vamos travar ele. Ó, ele apertou para ligar. O meu LED ainda não ligou. O segundo operador apertou, não aconteceu nada. O terceiro operador apertou, não acontece nada. Digo, professor. Oi. Como a barra de segurança, como que ela funciona no sistema do CLP? A barra de segurança? Como assim barra de segurança? Que ela interrompe o sinal, mas como que funciona ali se fosse no caso aí? Ela podia ser aqui, ó. Deixa eu sair da simulação. Então vamos dizer que esse daqui fosse o sensor de barreira. Vou escrever aqui, ó, sensor de barreira. Opa. Sensor de barreira. O sensor de barreira, ele funciona assim. Na hora que ele for atuado, ele rompe. Ele corta o sinal. Certo? Então alguém entra na frente e ele corta o sinal. Ele funciona o inverso daqui. Para que dê certo, o que eu precisava fazer? Eu preciso colocar uma porta lógica inversora no meio do meu circuito. Professor, não estou entendendo. Ó, a barreira com ela ligada, ela diz para mim, com ela ligada, ela diz para mim que não tem ninguém. Com ela desligada, ela diz que tem alguém. Então, ó, por exemplo, está desligada, está ligada e está desligada. Então, quando tiver alguém, isso daqui vai atuar. Não é assim que funciona? O sensor de barreira é um sensor que... São vários sensores posicionados formando uma cortina, que a gente fala, né? Ele forma uma barreira. Na hora que você atua um sensor, ele tem que interromper. Então, aqui, ó, esse 0 diz que não tem ninguém lá em cima, no sensor de barreira. Na hora que eu apertar aqui, ele tem que cortar meu circuito. Então, ó, tem 3 operadores, a peça está no lugar e não tem ninguém no meio da prensa. A máquina funciona. Ah, o cara foi lá e entrou no meio da prensa. A máquina para. Ó, tá vendo que desligou o LED? Então a gente está começando a montar uma lógica. Essas lógicas para que funcione uma máquina. Então tá aqui, ó.
Operador A, o B e o C estão atuando, estão apertando aqui, ó. Agora eu desliguei. Vou desligar aqui. Desligar aqui. Professor, Oi. do meu aqui tá travado a tela. Não sei se é só o meu ou de vocês também, tá ruim a internet aí. Eu vou fechar e vou abrir de volta. Vamos ver se ele destrava. Senão daí eu... Ó, saí e voltei. Veja aí se tá aparecendo, ó. Tá vendo o mouse mover? Não, professor, o meu tá com aquela tela preta de entrada. Não sei se acho que é a minha internet hoje tá ruim mesmo. Tenta sair e voltar para ver. Eu espero. Beleza. Aí. Apareceu lá? Beleza, senhor. Agora apareceu aqui. Ah, então beleza. Então aqui, ó, vamos imaginar que funciona assim. Funciona uma prensa básica, né? 3 operador, um sensor de barreira e um sensor da peça. E ela tem uma lógica para funcionar. Os operador tem que estar atuando. Tem que ter peça. E ninguém pode bloquear o sinal no meio da... Que é, no caso, o sensor de barreira lá que a gente chama. Então, o sensor de barreira atua. Aqui eu desligo toda ela. Vocês estão conseguindo entender como que funciona essas portas lógicas? A montagem do circuito é com o tempo. Isso daí. Mas o conceito de como funciona a porta lógica eu preciso que vocês entendam, né? Para montar o circuito, a gente vai montando com o tempo. Isso daí é com a prática. Estão conseguindo entender? Deixa eu ver como que tá aqui os nomes de vocês. Eu vou perguntando um por um. Aí vocês falam se sim, se não. Talvez, mais ou menos. Vamos abrir aqui. Guilherme, tá conseguindo compreender, Guilherme? Mais ou menos? Sim? Não? Tamo aí, professor. Então aí não quero optar? Tá. O Christopher Araújo. Tamo mais ou menos, professor. Não, beleza. Isso daí já é uma evolução, mais ou menos já é uma evolução. O Wellington, tá assimilando, Wellington? Isso, professor. Mais ou menos aí também. Tem que... Acho que na hora de fazer, talvez. E fazendo vai melhorando. Isso. Não, mas... Então, beleza. Vamos tentar fazer mais alguma coisa aqui. Então, depois eu pergunto para os outros. Então, vamos inverter esses. Vou acrescentar mais porta lógica aqui no meio desse circuito para vocês verem como que altera essas variáveis, tá? Quanto mais variáveis a gente for adicionando, mais complexo fica o nosso circuito. Vamos supor que eu pegue aqui, ó, deixa eu achar aqui uma hora. A questão da montagem do circuito em si é com o tempo que vocês vão ir entendendo. Mas o importante que eu quero que vocês entendam hoje, principalmente, é esse funcionamento de cada porta lógica. Se cada um de vocês entender como que funciona cada porta lógica, a gente já sai daqui hoje bem melhor. Agora eu fiz uma bagunça aqui, ó, nos sensores. Vamos esquecer aquele detalhe
da prensa. Olha aqui, ó. O que eu fiz? Eu tenho uma porta lógica AND. Aqui tem uma outra porta lógica AND. Aqui eu tenho uma outra porta lógica AND. Aqui eu tenho uma OR. Aqui eu tenho uma OR. E aqui eu tenho uma NOT. Ó, eu liguei apenas a de cima aqui, ó. Eu alterei meu circuito. E o que aconteceu? Fez com que todo ele se alterasse. Ó, eu aperto esse daqui, ó. O circuito aqui, ó, que a gente montou aleatório. Fez aqui, ó. Eu tô apertando para ligar e ele tá desligando o meu LED. Por que tá acontecendo isso? Olhem aqui, ó. Eu vou tentar aproximar um pouquinho mais e vamos seguir esse circuito, ó. O 1 é o vermelhinho, ó. Tá passando sinal vermelho. Sinal 1. Chegou na porta lógica NOT, na inversora. Virou 0. Olha, ele tá mandando 0. Tá mandando 0. Tá mandando 0 para cá. Mas como tem o sinal 1 vindo de lá, aqui eu tenho 1. É esse detalhe que eu preciso que vocês entendam hoje. Se eu mando um sinal de entrada, o que vai acontecer na minha saída? Então eu tenho aqui, ó. Ó, esse daqui nem se altera nada, ó. Vou apertar, vou desligar aqui, vamos ver se ele liga, ó. Ele ligado e desligado nem altera nada, ó. A gente precisa tentar assimilar esses detalhes. Cada porta lógica, cada pecinha dessa, isso aqui não é um componente elétrico que a gente vai estar utilizando, é uma função dentro do nosso software. Isso aqui é uma função dentro do software. Cada uma funciona de um jeito. A combinação delas, eu tenho uma resposta. Professor, Diga. então assim, eu tenho lá, posso pôr, tenho ou vou começar com 0, vamos dizer. Uhum. Eu adicionei lá, comecei com 0. Então, a porta, ela que já vai dar o cálculo, vamos dizer assim, entre aspas, na final da saída. Exatamente. E eu não vou precisar, então, eu fazer esse cálculo e adicionar dentro dela. Ela é a Não. porta que vai dizer, se é que eu estou entendendo, se é isso, é certo. É isso mesmo. Então, exatamente. Então, deixa eu ver. Sinal de entrada. Isso, Ela, vamos por lá. si só, vai dizer o que se sai ou não sai. Isso mesmo. Então, tipo assim, eu vou começar lá, tipo, 1, né? As duas saídas são 1. Aí a minha porta é que vai dizer se vai realmente sair o 1 ou se vai sair o 0. Exatamente. Mas daí, então, aí nessa montagem é que quando eu estiver montando esse circuito e fazendo esse teste, se dá para fazer, ele que vai dizer se vai funcionar lá na frente ou não. Ela vai dizer, essa porta funcionou e acionou. Com essa não deu certo. Vamos dizer assim, seria isso? Seria essa montagem? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, a única questão agora seria, então, a escolha das portas para a saída do sinal, vamos dizer assim. Ou eu vou ter que, tipo assim, seguir lá, não, eu vou ter que usar a porta OR ou a porta DIN, né, vamos dizer assim. Ou eu que vou escolher qual que eu acho que fica melhor. Não, funciona de dois jeitos. Funciona de dois jeitos, assim, a escolha da porta lógica. Um jeito é que se você pega o circuito e você deduz ele por si só. Isso é um jeito. Eu vou lá e deduzo ele por si só, vou fazendo os testes, igual a gente estava falando. Vou testando até que deu certo. Esse é um jeito. O outro jeito é a partir da tabela verdade. A tabela verdade, que a gente vai tentar trabalhar com ela também, ela é uma, vamos dizer assim, é o resultado de uma função. A tabela verdade. A tabela verdade é o resultado do meu circuito. Algumas pessoas, alguns professores gostam de passar assim, passam para você uma tabela verdade e você retira daquela tabela verdade
uma sequência, e essa sequência vai criar um circuito. Então tem esses dois jeitos. Nós deduzir do zero, uma montagem, ou pegar um resultado pré-estabelecido, que também dá certo. Qual que é o grande detalhe? É como que a gente vai trabalhar. Por exemplo, eu pegar uma máquina com 16 variáveis, e as 16 variáveis combinadas dão para mim uma lógica. Se a gente conseguir, a partir disso, criar um circuito, fechou. A gente pode utilizar as 16 variáveis para criar uma tabela verdade ou fazer assim, testes. Vamos montando por teste, até que dê certo. Então a gente tem essas duas possibilidades para montar um circuito. Igual de elétrica, igual nós fazia lá. Aquela vez que eu passei para vocês lá, monte um painel, e daí era 3 conjuntos, 3 equipamentos, e esses 3 equipamentos cada um fazia uma função. Alguns foram montando parte a parte. Montaram um, depois montaram outro, depois montaram outro, e tentaram juntar os 3. Outros pegaram e foram montando, fazendo teste. Alguns testes dão certo, alguns dão errado, mas vai testando até que chega num final conclusível, vamos dizer assim. Então depende muito da forma que você vai querer montar. Mas a tua ideia acerca do funcionamento da porta lógica está totalmente certo. Então, pessoal, sei que vocês escutaram o que o Átila falou, é exatamente isso. A porta lógica faz o cálculo para você. Você manda um sinal de entrada, vamos supor, mandei 1. A minha porta lógica vai dizer se tem saída 1 ou se tem saída 0. Não sou eu que vou dizer. É a porta lógica. A junção de portas lógicas, no caso, criação de circuito, é outro detalhe. Acho que o que o Átila falou deu uma clareada para todo mundo, né? Alguém quer complementar, quer fazer uma pergunta? Aproveitem, pessoal, pergunta aí, vamos tirar todas as dúvidas hoje. Vamos tentar conversar aí para que a gente chegue numa conclusão correta aí do nosso objetivo. Não, ninguém? Então eu vou sair e vou puxar o PowerPoint lá naquela parte da tabela verdade para vocês verem de volta o que é a tabela verdade, caso vocês tenham esquecido. Então, acho que agora apareceu. Aqui está o circuito, eu só vou ir. Deixa eu ver se é esse daqui, já aparece sobre a tabela verdade. Vou só voltar aqui. Aqui, ó. Tabela verdade é isso daqui, ó, pessoal. Esse daqui, ó. É a junção entre A e B, apresentando todas as possibilidades, mas trazendo para mim uma resposta do meu circuito. Quando eu falar assim, tabela verdade, é isso daqui, ó. Pega as variáveis, coloca todas as possibilidades que há, no caso, se tem 3 variáveis, ele vai ser 0, 0, 0, depois 0, 0, 1, 0, 1, 0, até fechar lá 1 e 1 e 1. Tabela verdade. Sequencial lógico lá, o sequencial numérico. Dentre todas essas possibilidades, a minha resposta, ela tem um resultado. E esse resultado, para mim, ele vai ter hora que vai ser 0, tem hora que vai ser 1, tem hora que vai ser 1, tem hora que vai ser 0. É isso daqui. Estão conseguindo lembrar o que é a tabela verdade? Estão conseguindo assimilar o que é a tabela verdade, pessoal? Mais ou menos, senhor, dá para ver pelo que tinha passado, né? Tinha passado pelas portas individual, cada uma, né? Sim. Então, a tabela verdade, ela pode ser da porta individual ou do meu circuito inteiro. O circuito inteiro vai ter que ser a combinação de todas as variáveis. A diferença é que ela vai ser maior, né? Em relação ao que tem acontecido, né, durante o circuito.
Bom, tem um exemplo aqui, ó, nesse PowerPoint. Opa, cliquei errado. O exemplo aqui, ó, que está na tela de vocês, é uma porta lógica que a gente consegue montar ela. Essa porta lógica, ela é uma combinação entre 3 portas lógicas. 2 AND, uma OR e 2 NOT. Então, são 3 tipos, que no caso é 2 AND aqui, 2 NOT e a porta lógica OR, aqui no final. Isso daqui dá um tipo de resultado. Isso aqui para o meu circuito, tem horas que vai dar certo, a gente está utilizando, tem horas que não. Depende muito do circuito que a gente vai estar utilizando. Eu vou montar ele aqui para a gente tentar entender como que ele funciona. Vou sair da apresentação e voltar lá para o Proteus. Sair e agora... Cadê o Proteus aqui? Eu vou apagar. Vou colocar só a setinha. Apertar um stop. Opa. Como que ela funciona? Ela tem 2 AND, uma aqui em cima, uma aqui embaixo. Ela tem 2 NOT. Aquela bolinha que aparece para vocês é uma NOT. Essa bolinha que aparece ali, ele é só exemplificado, mas é uma NOT. Daí tem uma hora aqui. Aí ela faz essa... Opa. Faz assim. Faz assim. Deixa eu ver se é na frente ou atrás. Eu sempre me perco nisso aí. É na frente. Ó, esse daqui é o circuito da porta de uma... A gente chama de uma porta lógica, né? Mas ela é uma combinação. Mas essa daqui é ou exclusivo ou short, o nome dela. Tem no PowerPoint de vocês lá. Mas é esse desenho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo, antes de colocar para simular. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver se ela puxa por short. Aqui, ó. É essa daqui, ó, que eu acabei de adicionar. Eu vou colocar aqui só um... Só para vocês verem que ela tem que fazer a mesma função. Então, essa porta lógica aqui, ó, aqui de baixo, ela é esse circuito aqui, ó. Essa porta lógica, ela já é uma junção, mas assim, o nosso software e também o software da Siemens, ele já puxa aqui direto. Então, olha aqui, ó. Os dois são 0, o teu 0 na saída. Um deles é 1, eu tenho 1 na saída. O outro é 1, eu tenho 1 na saída. E se os dois forem 1? Eu tenho 0 na saída. Ó, ela faz uma combinação e altera a minha lógica. Então, eu fiz aqui, ó, montei um circuito baseado nessa porta lógica. Mas ela que está fazendo o cálculo, ela que está dizendo o que é a minha saída. Então, o que eu fiz? Eu simplesmente montei aquilo que está no PowerPoint. Eu não criei nada.
ela que está dizendo o que vai acontecer para minha saída. Então é isso que a gente precisa, né? Com o tempo aprender, não da noite para o dia, mas com o tempo aprender a montar esse tipo de circuito. Combinações de entradas me dão uma resposta. Conseguiram assimilar aqui? Tá vendo que ela sim, eu concordo com vocês que é complicado. É complicado a questão do entendimento acerca do que é porta lógica, como que funciona, mas principalmente como que monta esse circuito. Acho que essa é a compreensão mais difícil. A ideia de como que cada uma funciona, esse daí é o mesmo princípio lá. Vamos pensar assim, quando vocês foram para a elétrica e a gente apresentou para vocês o contator. Como que o contator funciona? Eu alimento a bobina, fecho os contatos, passa a corrente elétrica. Como que funciona um relé lá de sobrecarga? O relé de sobrecarga, quando ele tem uma corrente excessiva, ele desarma, ele abre um contato. Essa mesma percepção que a gente teve lá atrás, a gente precisa ter agora. Como que cada componente, cada um funciona. A montagem do circuito, com o tempo a gente vai montando, tá bom? Eu vou tentar abrir aqui um circuito para mostrar para vocês. Eu não sei se está salvo e não sei se vai ser compatível. Ele é um circuito que leva um pouquinho mais de tempo para montar. Eu vou ver se eu consigo abrir ele aqui. Deixa eu salvar primeiro. Tá dando um erro, mas acho que ele vai salvar. Eita. Vamos indo no meu. Deixa eu achar ele aqui só. Cenário. Deixa eu ver, daqui é um circuito que eu criei lá no retrasado. Deixa eu ver se ele vai abrir. Acho que vai dar certo. Vocês estão conseguindo visualizar aqui na tela? A tela que está aparecendo para vocês, um circuito maior? Tá pra ver, professor. Tá beleza. Deixa eu só tentar ajeitar aqui. Então, o que está acontecendo? Esse circuito aqui, ó, a gente chama, depois eu vou explicar bem, com calma, numa próxima aula para vocês, como que monta ele, qual que é a lógica do funcionamento dele para vocês. Mas esse circuito aqui, a gente chama ele de multiplexador, ou de MUX, né? O nome mais popular, de MUX. Ele é um tipo de circuito. Esse circuito faz seleção daquilo que eu quero. Então, como se fosse assim, imagine lá, um rádio. O rádio, ele recebe vários sinais, né? Vários tipos de onda lá, vários tipos de frequência, que são as estações do rádio. Todo mundo conhece o rádio, né? Rádio normal, né? Às vezes eu tô falando, às vezes você não conhece muito o rádio. Mas é o rádio, né? Rádio normal. Ele recebe um monte de estação. E daí, você, com o botão de seleção de estação, você coloca lá, eu quero escutar tal rádio. Rádio 1, rádio 2. Você faz a seleção. Eu vou apertar aqui o play, tomara que ele rode. Vamos colocar aqui para rodar. E vamos ver se ele vai abrir esse cara aqui, ó. Tá rodando, tá lento aqui. Aqui, ó, apareceu. Aqui, ó, o que tá aparecendo para vocês aqui, ó, que eu tô movendo. Opa.
Esse daí é esse osciloscópio aqui, ó. Esse cara aqui, ó, tentar abaixar aqui, ó. Essa tela aqui, ó, para vocês que tá aparecendo aqui, ó, é esse osciloscópio aqui. Esse software ele tem até osciloscópio aqui, ó, é só você vir aqui. Ele tem os osciloscópios. E aqui, ó, o que eu fiz? Eu coloquei 2 tipos de ondas diferentes. Uma onda com sinal de frequência e uma outra onda com outro tipo de sinal de frequência. Esse circuitinho que está aparecendo aqui, ó, ele está fazendo uma seleção. Por isso que eu falo, a gente acostuma, quando a gente trabalha com isso, a gente acostuma falar que é sinal. Por isso que às vezes para vocês fica meio estranho. Ah, mas como assim sinal? É que a gente vai trabalhando com isso, começa a falar assim, mas é 1 e 0, às vezes fica mais fácil. Mas olha aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui, ó, eu estou mandando no sinal e aqui eu estou mandando no outro. O que faz a minha seleção? É esse cara aqui, ó. Quando eu aperto 1, ó o que está chegando no meu osciloscópio aqui, ó. Esse tipo de sinal de frequência. Esse sinal de frequência aqui, ó, tá de 2 volts positivo para 2 negativo. Aqui não diz o período, qual que é a frequência dele. Ele está dando um erro aqui na minha tela. Se eu mexer mais, ele vai travar tudo. Mas aqui, ó, eu estou fazendo uma seleção de entrada. Ó, eu alterei agora. Deixa eu ver se eu consigo apagar a linha. Aí. Então, olha aqui, ó. O meu sinal de entrada, ele tá nesse cara aqui, ó. Esse que tá aparecendo para vocês no osciloscópio. Se eu vir aqui, ó, e alterar, ele tá alterando o meu sinal de saída, que tá chegando no meu osciloscópio. Eu tô alterando a frequência, porque ele tá mandando um outro tipo de sinal. Então, a porta lógica, pessoal, também faz isso. Também faz seleção de entrada. Olhem aqui, ó. Nesse circuito aqui, ó. Aqui é o mesmo circuito, só que é maior. 0, 0, ele vai passar o sinal que tiver aqui, ó. Como aqui é tudo 0 e 1, ó. Se eu alterar todos esses aqui, ó, não tem nada aqui, ó. Mas se eu apertar um aqui, ó, esses aqui ficam vermelhinho, passa para essa e vem para cá. É um seletor de entrada. Exatamente igual esse osciloscópio, a diferença aqui. Aqui eu coloquei vários, 2 tipos, né? 2 tipos de sinais. Então, uma coisa que a gente precisa, de repente, levar em consideração aqui para a aula de hoje é isso daqui, ó. Eu consigo passar sinais pelas portas lógicas. Ela pode ser um sinal igual para todas, ela pode ser um sinal diferente, ela pode ser um sinal de tensão, ou pode ser só 0 e 1. Pode ser um sensor ligado, pode ser um sensor desligado, como a gente fez anteriormente. O importante é a gente entender o funcionamento de cada uma. De cada uma aqui é importante. Vamos aparecer aqui para vocês. E daí? Aquele circuitinho, esse resumo de hoje aí, conseguiram dar uma assimilada? Deu para dar uma clareada na mente de vocês aí sobre a questão das portas lógicas? Daí, o que eu vou fazer? Eu vou passar mais uma parte da matéria para vocês darem uma lida. E daí, para quem quiser trabalhar comigo sobre a questão do software, quiser instalar, eu passo para vocês, passo esses detalhes aí para vocês estarem visualizando. E daí eu vou passando passo a passo como que instala. Ele tem uns processinhos para instalar. De repente eu consigo ajudar vocês. O que vocês me dizem?
Então eu vou fazer o seguinte, já que ninguém respondeu, já... Pode falar, Atila. Não sei se ia falar alguma coisa. Não, eu ia falar ali, o senhor estava falando do sinal ali. Mas, igual o senhor falou, eu vou mandar o sinal, pode ser no sinal, igual falou de sensor, tudo, mas cada porta daquela vai mandar um tipo de sinal diferente, ou é o sinal que eu estou enviando? Ali, não, essa parte... É o sinal que você está enviando. Ela não cria sinal. Sim, ela faz só o cálculo, né? Se é 0 ou 1, vamos dizer assim, né? Entre aspas. Exatamente. Mas esse sinal, então, professor, seria igual você falou, se ele vai ser um sensor, ou se ele vai ser tipo atenção ali, vamos dizer. Seria isso, aí, no caso? Exatamente. Mas daí, se ele for tipo, vamos supor, tensão, vamos supor lá, vou mandar uma tensão para acionar lá o motor. Mas daí ele sairia nesse formato que saiu do osciloscópio aqui? Não, aí depende do que você vai fazer. Na indústria, a gente trabalha com vários tipos de sinal. Um dos sinais que a gente trabalha é sinal de corrente, por exemplo, de 4 a 20 mA. É o padrão de PT100, termopar, controle de velocidade de inversor de frequência. É um tipo de sinal, 4 a 20 mA. Quando tiver 4 a 20 mA, vamos supor, meu inversor de frequência manda um sinal para o CLP faz alguma coisa. Não tem esse sinal, não faz. É isso daí. É um sinal que está sendo gerado. Independente de qual tipo de sinal que seja, né? Então, tem um outro tipo de sinal que a gente trabalha também de 0 a 10 volts. Esse aí é mais difícil, mas tem bastante válvula que trabalha. De 0 a 10 volts. Então, por exemplo, esse daí pode ser uma proporcional. Se a minha porta lógica passar lá 10 volts, abre a válvula. Se não passar nada, não abre. E essa lógica a gente pode fazer no CLP. Essa lógica assim de abertura de válvula, de funcionamento, é um sinal que está sendo gerado. É que ainda a gente está caminhando nessa área. A gente só trabalhou com elétrica básica, vamos dizer assim, elétrica pura. A gente não trabalhou sobre controle de variáveis. Isso aí a gente está caminhando. Por isso que é tão distante, às vezes, para vocês esse conhecimento. Para, por exemplo, um caminhão. Para quem trabalha com caminhão, máquina agrícola, sabe que caminhão trabalha na base de uma rede. A rede, o nome é chamada rede CAN. É 5.000 bits de informação por segundo que trabalha o caminhão. Então tem muito sensor lá. E essa quantidade de sensor ela precisa ser lida por uma central. A central do caminhão ela funciona exatamente como um CLP. Ela recebe todas essas informações e daí dá a possibilidade do caminhão acelerar, não acelerar, acionar um alarme ou não acionar um alarme. Se ele a carreta vai travar, se não vai travar a carreta. Então, essa lógica de como funciona um caminhão é exatamente o que a gente está falando hoje. A diferença é que a área nossa não é caminhão, a nossa área é industrial. Mas o princípio é o mesmo. É um sinal que é gerado por alguém que vai ler alguma coisa. No meio, tem essas portas lógicas, tem esse circuitinho aí. Então, nós vamos fazer assim, ó. Para quem quiser, deixa eu só pausar aqui a gravação. Então, só encerrar a gravação aqui da nossa explicação.